jovens! Eu sou o Marcelão, esse é o Jogos Joga Mais e hoje vamos falar de Orongo. Um jogo muito interessante de mestre Knizia que mistura aí leilão, com controle de área, enfim, uma série de miscelâneas de coisas que faz o jogo ficar muito charmoso, muito elegante e bem interessante com alguns aspectos peculiares da Ilha da Páscoa. Existem 6 tipos de construção nessa ilha, são um total de 60 números e esses números estão espalhados, eu sei que não dá para ver, e tem 50 palmeiras, espaços para palmeiras. As construções possíveis são uma pedreira, né? Eu sei que não dá para ver, amanhã eu mostro direitinho. Você tem um templo, né? Você tem aqui a máscara dos deuses, né? De deuses. Você tem um ninho de pássaro. Você tem a figura do homem pássaro. E você tem um tubérculo aqui, que aqui é batata, vamos dizer assim. Aqui você tem as peças todas misturadas e no início do jogo você seleciona algumas já para ficarem abertas no jogo. Para um jogo de 3 jogadores, selecionamos 6 peças dessas aqui. Né? E aí entra a primeira parte, você tem que achar essas peças. Então o número 9, vai ter que achar o número 9 aqui, número 7 aqui em cima, número 5, cadê o 5? Está aqui, número 52, está para cá, 41. Essa é a parte menos divertida do jogo, você achar os números que fica bem confuso aqui, 54, pronto, achei esses números. Cada jogador, num jogo para 3 jogadores, recebe 6 moais, 40 fichas da sua cor e um total de 16 conchas, que é a moeda do jogo. Né? É como você compra o prestígio, a posição em que você vai escolher. Né? Isso posto, o objetivo é você construir os seus 6 moais e mais o moai cerimonial. Quem construir esse moai cerimonial é o grande vencedor. Mas para você construir esse moai, você tem que ter construído os 6. E como é que você constrói o moai? Fazendo combinações das peças que você ocupou. Então, se você ocupar o espaço de 2 tubérculos, 2 batatas, e tiver eles ligados, e tiver, por acaso, possibilidade de construir na região de Palmeira, você vai construir na região de Palmeira, na praia. Sempre as construções dos moais são no litoral da ilha, nada no interior, certo? Uma possibilidade são 2 batatas. Outra possibilidade é você conectar um templo a um deus, né? E, obviamente, ter o espaço da palmeira para construir. Você pode construir. Se você tiver uma pedreira e ela for conectada ao litoral, também pode construir. E por último, se você tiver a figura do homem-pássaro e o ninho de pássaro, você também pode construir. Mas sempre tem que estar conectado a uma região de palmeira e as duas peças, os requisitos têm que estar conectados. No início do jogo, colocamos mais 3 peças e a partir de agora, em toda a rodada, serão abertas 3 novas peças. Aqui apareceu 44, apareceu 22 e 39. Muito bom, 39 aqui. No começo do jogo, o primeiro jogador recebe esse símbolo aqui, e a partir daí, esse amuleto, e a partir daí, quem ganha o leilão recebe esse amuleto, certo? O leilão é extremamente simples. À sua vez, o jogador simplesmente escolhe uma quantidade de conchas, né? Coloca na mão escondido, o outro aqui também, coloca na mão escondido, e o outro ali também. Então esse aqui colocou, por exemplo, 3, esse aqui colocou 2, esse aqui colocou 4. Quem ganhou o leilão, deposita, entrega suas conchas aqui para esse recipiente, para esse espaço aqui de coral. Os outros pegam suas conchas de volta. Quem ganhou recebe 3 fichinhas dessa para poder colocar no jogo. Coloque imediatamente e se puder construir, já constrói. Aqui ele não vai conseguir construir nada, não tem nenhuma condição boa aqui, mas ele pode, por exemplo, tentar colocar essa batata aqui e aqui, por exemplo, já fazendo um caminho para o litoral. O segundo que colocou a segunda quantidade, o segundo lugar no leilão, vai colocar 2 fichinhas. Também em 2 lugares aí. Você pode colocar sempre nos espaços de palmeira, ou você pode colocar no espaço que já está loteado aí com essas peças, né? Então aqui ele vai colocar esses 2 espaços aqui para ocupar. Muito bem. O terceiro e quarto, se houvesse, vai colocar apenas uma ficha. E pronto, acabou. Nova rodada. De novo, abrem-se mais 3, né? Toda rodada vai ser assim.
Agora temos um 17, aqui um 17, temos aqui um 59 e temos um 51. Um novo leilão. Esse aqui agora vai colocar aqui uma quantidade de fichas, esse aqui também, e esse aqui também. Então esse aqui colocou 5, esse aqui colocou 2, esse aqui vamos supor colocou 3, tá? Esse aqui ficou em segundo agora. Esse vai colocar 3 fichas, e as conchas dele vão embora. Ele está perdendo concha para comprar uma posição de destaque na hora de posicionamento. Então pegou 3, vai colocar aqui nessa batata, cadê? Não consegue não. Vai colocar na batata, vai colocar aqui, vai colocar aqui. Pronto. Muito bem. Esse aqui que vai colocar 2, vai colocar uma aqui e outra para cá. E esse aqui vai colocar apenas uma fichinha, colocou aqui na ilha. Pronto. Para a gente acelerar, né? Vamos supor que esse jogador tivesse conseguido colocar a sua plantação aqui. Nesse caso, ele colocou fichas em 2 lugares de batata e as batatas estão conectadas e tem um espaço aqui de palmeira. Então ele poderia construir o seu moai. E para garantir que ele colocou, a gente coloca 2 conchas, uma em cada lugar que foi utilizado. Então ele usou 2 batatas, ele vai colocar as 2 conchas em cima das 2 batatas. Essas 2 batatas não podem ser usadas mais para fazer outro moai, né? E assim segue o jogo. Basicamente é isso. Isso vai ser repetido até o final. Se por acaso algum jogador não colocar nenhuma concha, ele pega todas as conchas que estão aqui no coral. Se os jogadores estiverem empatados, a ordem de desempate é a partir de quem tem o símbolo, o amuleto. E se por acaso os 2 jogadores colocarem vazio para pegarem as conchas são divididas. Então é um jogo onde o leilão ele fica muito interessante, porque você vai ter que apostar alto para pegar melhores posições, mas ao mesmo tempo você vai ficar sem concha. Então em algum momento você vai colocar nada. E quando você não coloca nada, você não coloca nenhuma concha no jogo. Então é um momento que você está preparando para pegar mais concha para poder voltar ao leilão, né? Enfim, esse é o jogo elegantíssimo, relativamente rápido de jogar, bem fácil de compreender e muito interessante porque lida com questões culturais da ilha de Rapa Nui, a Ilha da Páscoa. O nosso Algo a Mais fala justamente sobre Orongo. Orongo é um sítio arqueológico, né? É uma vila cerimonial que fica mais ou menos nessa região aqui da ilha. Isso aqui é um mapa da Ilha da Páscoa e nessa região é onde fica essa vila. E é justamente lá onde você tinha os rituais, os cultos, para decidir a figura do homem-pássaro, que está aqui em uma das peças, né? O homem-pássaro, assim chamado, na tradução, é justamente o que era o chefe político, o líder espiritual da ilha, chefe político e espiritual da ilha. Era decidido nesse culto aqui. A Ilha da Páscoa contém mais de 800 estátuas moais, né, de diversos tamanhos e diversos tipos. O maior que já foi erigido, construído, tinha 11 metros. E todas essas estátuas têm aí a matéria vulcânica como principal matéria-prima, né? Então eram esculpidas, aí começaram a ser esculpidas na 1250, 1500 e colocadas ao redor como proteção. Então tem vários significados diferentes, teria que ser um vídeo gigante para contar toda a história de Rapa Nui. O mais peculiar, o desastre, vamos dizer assim, populacional, aconteceu em 1805, onde dezenas de navios peruanos sequestraram cerca de 1.500 habitantes da ilha. Você imagina o vazio que não ficou. Hoje ainda, né, em 2002, o censo de 2002, a ilha tem 3.800 habitantes, onde 3.300 aproximadamente residem na capital. E é uma terra muito devastada, porque é solo vulcânico, que você não tem muito cultivo de muita coisa, e a ilha fica num isolamento, né, o lugar mais isolado, fica a 3.700 quilômetros do Chile, a 1.700 de outras ilhas da Polinésia. Então é um lugar muito peculiar, com várias histórias interessantes, que nós vamos ver aí um pouquinho mais na nossa live de amanhã.
Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 22 horas, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou falar um pouco mais de Rapa Nui, vou mostrar todas as peças, vou falar um pouco mais de Orongo, desses ancestrais, vou tentar achar um mapa legal para conseguir postar, e falar das conchas, né? E da delicinha que é esse jogo, um jogo que você joga em 45 minutos, 1 hora no máximo, é bem interessante. E tem essa coisa, um leilão simples onde você precisa prestar bastante atenção em quantas fichas você está dando, e como é que você vai ocupar, como é que você vai chegar no mar, né? Você só pode colocar peça em cima dos lugares que já estão ocupados. E nesse mapa é um pouco difícil de ver, aí de longe é bem mais difícil, a peça tem as mesmas cores, né? A peça tem as mesmas cores do que está impresso aqui no mapa. Então, às vezes você não consegue ver, às vezes passa batido. Pô, podia ter construído ali e não consegui. Obviamente que existe uma série de bloqueios, né? Porque se eu estou vendo que você precisa de um pássaro, eu vou lá e pego o pássaro, você não vai conseguir construir, você perdeu a ficha. Você não vai faltar ficha no jogo, mas você não vai construir o seu Moai. Então, muito interessante, bem diferente das mecânicas e até certo ponto esquecido, tal qual a história de Rapa Nui. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.